Hoje a nossa análise vai funda num clássico do mundo da tecnologia, a eterna disputa entre processadores AMD e Intel para computadores pessoais, os PCs. A gente fuçou em um monte de coisa. Artigos comparativos, discussões acaloradas em fóruns, um pouco da história dessa briga e até uns alertas de segurança que pintaram recentemente. A nossa missão aqui é tentar destrinchar as diferenças principais agora em 2024, olhando para 2025. Vamos falar de desempenho, claro, custo-benefício, a nova onda de inteligência artificial, a IA, direto no chip, gráficos integrados e até segurança. Queremos entender o que essas fontes indicam sobre qual pode ser a melhor escolha, dependendo do que cada um busca no computador. Ah, e falando nisso, se esse tipo de papo sobre hardware te interessa, já clica no gostei, se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder as próximas análises, beleza? Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Como é que está o cenário atual das arquiteturas? Olha, o cenário está bem movimentado. De um lado, a AMD está firme com a arquitetura Zen 4. Ela é a base dos processadores Ryzen 7000, dos 8000G, com gráficos fortes, e agora dos recém-anunciados Ryzen 9000. Tudo isso usando o soquete AM5. Do outro lado, a Intel vem com a arquitetura Raptor Lake, que são os Core de 13ª e 14ª geração, sabe? E também os mais novos Core Ultra, que são bem focados em notebooks eficientes. Geralmente, eles usam um soquete LGA 1700. E o interessante é que ambos já estão preparados para o futuro, né? Exato! Ambos já suportam tecnologias como memória RAM do tipo DDR5, que é mais rápida, e também o PCI 5.0. Esse PCI, o Peripheral Component Interconnect Express 5.0, basicamente permite que a placa de vídeo, SSDs e outros componentes conversem com o processador numa velocidade muito maior. E essa briga, como a gente falou, não começou ontem, né? Tem história aí. Muita história. É fascinante ver isso nas fontes. A Intel foi a pioneira mesmo. Lançou o primeiro microprocessador comercial, o 4004, lá em 1971. A AMD surgiu um pouquinho antes, em 69, mas entrou no mercado de processadores em 75. E como foi esse começo? No início, eles fizeram engenharia reversa de um chip da Intel, o 8080. Tiveram até uns acordos licenças cruzados no começo, mas, assim, logo a competição pegou fogo. E o legal que as fontes mostram é que essa rivalidade constante desde os anos 70, 80, foi o que realmente empurrou a evolução dos computadores pessoais para frente. Faz todo sentido. E hoje, em 2024, pensando em desempenho puro para PCs, o que as fontes apontam? Onde está a diferença principal? É aí que a coisa fica interessante. As análises, os benchmarks, tudo que a gente viu mostra consistentemente os Ryzen da AMD brilhando em tarefas que usam muitos núcleos ao mesmo tempo, o famoso multicore. Tipo o quê, por exemplo? Pensa em edição de vídeo mais pesada, renderização 3D, sabe? Ou até mesmo alguns jogos mais modernos que já são otimizados para usar vários núcleos. Modelos como os Ryzen 9 7950X3D ou o novo 9800X3D são muito citados nos fóruns como os preferidos para quem quer o máximo em jogos. Entendi. E a Intel, onde ela se destaca? A Intel, por sua vez, ainda costuma levar vantagem no desempenho de um único núcleo, o Single Core. Isso pode ser crucial para certos jogos, especialmente os mais antigos, ou alguns softwares que não foram feitos para usar muitos núcleos de uma vez. Ah, tá. O Core i9 14900K, por exemplo, é um monstro nesse quesito. Mas olha, o que chama a atenção nas discussões online e nos fóruns é uma percepção crescente de que a AMD meio que virou o jogo no custo-benefício e até no desempenho geral para a maioria dos usos modernos. É mesmo? Sim, tem até um comentário que a gente viu num fórum que dizia algo como rico. Os melhores e mais caros PCs para jogos hoje usam CPU AMD. Isso mostra como a percepção mudou bastante nos últimos anos, né? Interessante essa mudança. E falando em novidade, tem a questão da IA, né? As NPUs chegando. Exato. As NPUs, as unidades de processamento neural. É a nova fronteira. Tanto a AMD quanto a Intel estão investindo pesado nisso. A AMD tem o que ela chama de Ryzen AI, com a tecnologia XDNA, presente nos chips Ryzen 7040 e nos 8000G. E a Intel? A Intel tem o GNA, que é o Gaussian and Neural Accelerator.
em alguns processadores da 14ª geração, e NPUs dedicadas mesmo nos novos Core Ultra para notebooks. A promessa, que as fontes destacam bastante, é acelerar tarefas de IA direto no computador. Como assim, direto no computador? Tipo reconhecimento de voz, filtros em tempo real numa chamada de vídeo, organização inteligente de fotos, tudo isso rodando mais rápido e com mais eficiência no próprio chip, sem precisar tanto da nuvem, sabe? Entendi. E ainda na parte de integração, os gráficos dos Ryzen 8000G também estão dando o que falar, né? Com certeza. As GPUs integradas, as Graphics Processing Units, modelo Radeon 700M, baseadas na arquitetura RDNA3, são um ponto bem forte desses processadores da série G da AMD. As análises que vimos sugerem que elas conseguem rodar bastante jogo em Full HD 1080p de forma bem satisfatória. O que é ótimo para quem não quer gastar com placa de vídeo separada. Exatamente. Elimina a necessidade de uma placa de vídeo dedicada para quem está com um orçamento mais apertado ou só joga títulos mais leves. É um fator de custo-benefício muito grande que as fontes ressaltam. Outro ponto que sempre aparece nas discussões: eficiência energética e aquecimento. Como tá essa briga? Olha, aqui a arquitetura Zen 4 da AMD e a futura Zen 5 também promete, geralmente é elogiada pela eficiência nas análises. Consome menos energia para entregar o desempenho. A Intel melhorou bastante, não dá para negar, mas os modelos de topo de linha dela, tipo alguns Core i9, Esses esquentam, né? podem consumir bastante energia e gerar bastante calor. Tem até uma piada que a gente viu num fórum que ilustra bem. Quem não quer um processador a 350 graus puxando energia direto da hidrelétrica? Claro que é um exagero, mas mostra a percepção. E isso impacta em quê na prática? Impacta na necessidade de um bom sistema de refrigeração, um cooler mais parrudo e, claro, na conta de luz no final do mês. E para notebooks, essa briga pela eficiência é ainda mais crítica, né, pela duração da bateria. Historicamente, os Ryzen levavam vantagem nisso, mas os novos Intel Core Ultra foram projetados justamente com foco em eficiência para laptops premium. Mas, assim, a experiência real sempre varia muito dependendo do modelo específico do notebook e das configurações. E sobre overclock, a AMD ainda é mais amigável? Os Ryzen são conhecidos sim por terem um bom potencial para overclock, para quem gosta de espremer um pouco mais de velocidade manualmente. A Intel também permite em alguns modelos, mas a fama da AMD nesse ponto é forte. Certo. E o bolso? Falando de preço e custo-benefício, qual a percepção geral que as fontes trazem? A percepção dominante, tanto nos reviews técnicos quanto nas discussões de usuários comuns que a gente viu, é que a AMD no geral oferece um custo-benefício mais agressivo, principalmente nas faixas de preço média e alta. Parece que entrega mais por menos. É essa a ideia que fica. Comentários como a AMD já superou faz um tempo, não apenas em custo-benefício, ou até aquele Intel ficou marca de rico, indicam essa visão. Embora seja uma simplificação, claro. A Intel às vezes se posiciona como mais premium, com preços um pouco maiores para desempenho similar. Mas a competição ajuda, né? Com certeza. A competição força as duas empresas a ajustarem os preços o tempo todo, o que no final das contas é ótimo para quem vai comprar. Por isso, é sempre bom comparar os preços dos modelos específicos na hora H. E para fechar os pontos de comparação, um tópico meio delicado que apareceu nas fontes recentes: segurança e estabilidade. 40982, que afetou processadores Intel de gerações um pouco mais antigas, da Skylake até a Ice Lake. E a AMD também teve problema? Sim, teve a Inception, CVE 2023-2569, que atingiu CPUs AMD baseadas na arquitetura Zen, da primeira até a quarta geração. Ambas as falhas, teoricamente, poderiam permitir que um atacante roubasse dados sensíveis, como senhas ou chaves de criptografia, explorando otimizações internas dos processadores. Assustador. Mas sem solução? Sim, as duas empresas correram e lançaram atualizações de microcódigo para mitigar esses riscos. É crucial manter o sistema atualizado. Além disso, um ponto que surgiu em algumas discussões de fóruns foi sobre a estabilidade de alguns chips Intel de 13ª e 14ª geração quando levados ao extremo. Como assim?
Relatos de usuários sobre possível degradação do silício com o tempo, talvez ligada ao alto consumo de energia e calor desses modelos mais potentes quando usados muito intensamente. Alguns usuários nesses fóruns percebem a AMD como mais estável e eficiente termicamente nesse momento. Mas, de novo, são relatos específicos, né? Ufa, bastante coisa para considerar. Então, resumindo essa análise toda das fontes, a escolha entre AMD e Intel para um PC em 2025 não tem resposta fácil, né? Definitivamente não é preto no branco. Depende muito, muito mesmo, do uso que a pessoa vai dar para o computador e, claro, do quanto ela pode ou quer gastar. As fontes sugerem o quê? Que a AMD está se destacando em tarefas multicore, naquele custo-benefício percebido, nos gráficos integrados potentes dos modelos G e também está avançando forte em IA. E a Intel? A Intel ainda pode ter vantagens no desempenho single-core para usos específicos, oferece uma variedade enorme de modelos em todas as faixas de preço e também está com tudo na corrida da IA, com os Core Ultra para notebooks. Ou seja, tem que pesquisar. Crucial olhar além da marca. Comparar modelos específicos para a tarefa que você quer, seja jogar, trabalhar, editar vídeo. Buscar benchmarks independentes, aqueles testes feitos por sites confiáveis e considerar o custo total da plataforma, porque não é só o processador. Tem a placa-mãe, a memória RAM, tudo isso entra na conta. E a boa notícia é que essa competição acirrada entre as duas gigantes continua, né? Exato. E isso é ótimo para a gente, para quem consome. Impulsiona a inovação e geralmente ajuda a manter os preços mais competitivos. E para a gente fechar, fica uma reflexão final baseada no que a gente viu nessas fontes. Com essas NPUs trazendo a inteligência artificial cada vez mais para dentro do processador, como isso vai realmente mudar nosso dia a dia com o computador? Será que tarefas que hoje são meio lentas ou que dependem muito da internet vão se tornar, sei lá, instantâneas, rodando direto no nosso PC, quase sem a gente perceber? É uma pergunta fascinante para o futuro bem próximo, né? Esse potencial da IA integrada no hardware pode transformar silenciosamente muitas das nossas interações com a tecnologia. É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. E aí, para quem está ouvindo a gente, o que achou dessa análise? Concorda com essa percepção que as fontes trazem? A balança pesa mais para a AMD ou para a Intel, no seu caso? Para o seu uso. Deixa aí nos comentários a sua opinião, conta pra gente a sua experiência.